Hélio e a solidão. Como um homem pode aguentar tanto tempo ficar sozinho? Nós somos seres, né, de relacionamentos interpessoais, a gente precisa de ter relacionamentos. Hoje eu vou contar a história do Hélio, que tem 45 anos, e eu só vou esperar a Núbia entrar, porque a Núbia vai falar sobre o caso do Hélio. Enquanto o pessoal vai chegando aí, eu vou registrando aqui. Quem você conhece que sente solidão? Porque a solidão é algo comum, né? Não é. A gente tá com tanta. Ela chegou aqui. A gente tem tanta rede social, né? Ei, olá. E então vamos lá. Então hoje a gente vai falar sobre Hélio. Esse aqui é um caso que eu peguei. E vira e mexe aparece, né? Um caso desse aí, de solidão. E é triste, né, assim, porque não é aquela coisa da solidão, assim, estou sozinho momentaneamente, mas é porque eu estou há muito tempo, muito sozinho, né? Eu chego em casa e não tem ninguém, enfim, é um sentimento ruim, né? É o contrário da solitude, mas a gente não vai nem entrar nesse mérito aqui da questão da solitude, que a gente entende que eu não estar sozinho positivamente, mas o negócio é o seguinte, ele precisa de alguém e não tem com quem contar. Então é diferente, você não ter ninguém com quem contar. Então vamos lá, o histórico dele, né? Ele tem 45 anos, o nome dele é Hélio, falei já. Ele é divorciado, ele trabalha, ele tem uma filhinha de 7 anos com quem ele não tem contato, ele sofre alienação parental. Ele perdeu os pais com intervalo apenas de 2 anos entre os dois, então, assim, ele não tem irmãos e ficou sem os pais. Então, 45 anos, a minha idade, né? Então, imagina, não ter nenhum irmão, não ter mais pai e mãe. O pai morreu de um infarto fulminante. E desde então a sensação dele ser o último da linhagem, ele fica naquela coisa, né? Pô, sou o último, minha filha, só tenho uma filha e não consigo ver minha filha, então tem todo esse conflito emocional aí envolvido. E ele tem algumas tias vivas, porém, assim, à beira da morte também, qualquer momento podem partir, mas são pessoas assim frias, que ele não tem, assim, nem tinha antes dos pais morrerem, um contato, assim, tão, sabe, tem aquele contato de família, sabe? E aí, ele já tem uma pegada bem introspectiva, assim, é uma pessoa mais introspectiva, ele já é assim naturalmente. E, e aí, todos esses vínculos que ele teve, que foram os que ele teve para o pai, a mãe, algumas pessoas da infância, é, foram vínculos assim que talvez não tivessem sido unilaterais, né? Ou seja, foram recíprocos, mas que hoje você não tem mais nenhuma afinidade. Isso acontece muito com a gente, né? A gente às vezes tem uma amizade assim, que dura por um tempo e daqui a pouco, pô, sei lá, a pessoa tem umas opiniões muito diferentes que tornam impossível a amizade, enfim, isso acontece mesmo, né? E aí ele acaba por afastar quem ele se aproxima, porque por causa do seguinte, olha só que doideira. Por ele estar muito sozinho, isso gera uma carência nele. E essa carência nele, quando ele tem alguém que escuta ele tende a falar demais. Tum, verborréia, né? Prolixo. Ele começa a dar muitos detalhes, ele começa a falar como se fosse um grande amigo, mas não é assim. Acontece alguma coisa nele e ele começa a falar, dar detalhes, e são coisas assim desconexas, ou seja, ele está num assunto e daqui a pouco ele vai para outro assunto, né? E aí o que que acontece? Quem é que quer ouvir tanta coisa assim de graça? Ninguém, sabe assim? Então ele vai para alguma loja comprar alguma coisa, ou vai num caixa do, sei lá, no supermercado e começa. Então, é a típica pessoa que as pessoas geralmente entendem que são chatas, né? Porque não param de falar. Vocês conhecem alguém assim, gente?
Fala aí nos comentários aí. Quem conhece alguém que não para de falar, que, que fica mudando de assunto, e não é que é mentira, mas é porque parece que não termina de falar um assunto, já passa para outro. Alguém conhece? A necessidade de, porque como tem muita escassez, né? Vive nessa solidão, não está elaborada e ela aproveita aquela situação para poder conversar, né? Porque ela não sabe quando vai ter de novo. Exatamente, exato, é isso aí. E aí, quer dizer, ele vive um luto em relação à filha, porque ele não consegue vivenciar essa paternidade, né? A ex-esposa fica inventando desculpa Opa. em relação que a menina fica doente, que a menina precisa viajar porque ela não quer ir, e aí bloqueia as chamadas, não atende as ligações, né? Enfim, é um problema isso, realmente é um outro problema que a gente está trazendo também. E aí, o que que acontece? Quando ele faz algum contato judicial, assim, ele é visto também como acusado, né, de ser invasivo, de ser desequilibrado, porque as pessoas elas tendem a achar que uma pessoa que está falando muito e está trocando muito de assunto pode ter um desequilíbrio. E aí é fácil jogar isso na cara. Ah, o pai dele é um desequilibrado, dela é um desequilibrado, né? Julga assim. E E aí, quer dizer, sempre nessa necessidade de validação, sempre nessa solidão profunda e prolongada, ou seja, ele chega em casa, ele não tem um bicho para dar água, para receber ele trabalha, né? Então, chega o final de semana, ele não sabe o que fazer, ele não tem para onde ir. Ele simplesmente é uma pessoa assim, que se ele passar mal, ele não tem com quem contar. Se tiver que precisar de alguma pessoa dormir com ele no hospital, não tem como, não tem. Simplesmente não tem. Gente, isso adoece as pessoas. A solidão adoece. Nós não nascemos para ser solitários. Nós não nascemos para estarmos somente conosco, né? Nós nascemos para interagir mesmo. Só que assim, a privação é tão forte de, de companhia, e aí ele acaba abusando, né? Porque acaba abusando do ouvido alheio. Então, qualquer pessoa que dá uma migalhinha de atenção, fala bom dia, o cara já começa a falar. Porque ele tem ali. E isso é cansativo para outra pessoa que recebe, né? Então, isso afasta, olha só que doideira. Ele precisando de pessoas, ele acaba afastando pelo jeito de ser. Então, gente, trouxe aqui essa história, um breve histórico, tá? É, inclusive, assim, Núbia, a gente podia pensar até numa programação de fim de ano para os solitários, né? Porque são Uhum. muitas as pessoas solitárias, muitas mesmo. E vão passar as festas de fim de ano sozinhas, porque não tem grupo de amigos, não tem nada. E é isso, assim, sabe? Ele pode cair facilmente numa depressão, tu pode desencadear uma ansiedade também. A pessoa fica, às vezes, falando sozinha, ou ruminando ideias sozinha, assim, sem estar compartilhando. Porque, assim, quando a gente fala, às vezes, um pouco com alguém, assim, durante, o que que aconteceu no nosso dia, é uma forma também de você se reequilibrar, se reenergizar. Às vezes você fala, poxa, eu tive um dia ruim no trabalho. Você não tem nem com quem compartilhar. Ou você teve um dia bom, você também não tem com quem compartilhar. Você fica. É uma via, assim, muito assim, de afeto, né? Bom, então é isso, bem curtinha hoje essa parte. E a Núbia vai contar para a gente assim, como que a gente pode trabalhar com uma pessoa como ele, quais são os aspectos que eles predominam ali, os aspectos emocionais predominantes. Pode falar. É, esse padrão de solidão, né, ele pode ter sido aprendido também na infância, né, onde o ser, a pessoa ela interpretar a ausência de pessoas como uma forma de abandono, né, então ela se sente sozinha na solidão, e aí ela cresce, ela casa, ela e com esse aspecto lá, é, é, vamos dizer assim, inicial, né? Com o aspecto, com a sensação de abandono. Então, ela
ela vai escolher um parceiro romântico, né? No caso do Hélio, que casou e passou por um divórcio, né? A sensação de abandono ela fica constante, o medo de ficar sozinho, da solidão, ela é constante. Então, mesmo que ela tenha relacionamento, esse relacionamento ele cai numa ruptura. A gente tá falando, tem vários aspectos, né? Eu vi que o Norberto falou meu pai, né? E também tem a solidão dos idosos, que é um pouco diferente. Então, e aí, quando tem essa ruptura, tem um relacionamento litigioso, né? Que traz um monte de outras situações para essa pessoa lidar também com o processo junto com a sensação de abandono. E aí ele se isola. A gente falou disso em outras lives, em outros temas, mas ó, vocês percebem que quem está assistindo as lives começa a ver as conexões de comportamentos, de vários sintomas que aparecem no ser humano. Ligados numa coisa só, aquela vontade do pertencimento, da validação, de se sentir visto, né? Então, de um lugar só. Hoje a gente vai falar exclusivamente dessa solidão e como que a solidão ela te deforma, né? E que é o que a Lari trouxe, esse padrão de falar demais, falar vários assuntos, um conectado com o outro, sem pé nem cabeça, e fala, e fala, e fala. Muitas vezes essa pessoa ela tem, no caso dele não, mas se tem contato com filhos, se tem contato com outras pessoas, ela fica ligando insistentemente, ela busca, muitas vezes, nesse vazio, encontros casuais para ter ali um apoio emocional, né, para ela se apoiar emocionalmente e não lidar com isso sozinha, né? Mas muitos se isolam. E nesse isolamento, sim, ela vai cair numa depressão, né? Ela começa ansiosa, né? Esse falar demais, essa ansiedade, e aí ela cai nessa solidão, nessa depressão. E aí o mundo dela, a forma dela ver o mundo é: ninguém me ama, ninguém me quer. Não sou agradável para ninguém. Ela começa a se etiquetar, ela começa a trazer etiquetas para ela. Ninguém me quer, ninguém me ama, eu não pertenço a nada, eu não valho nada. Não Olha mereço. aqui, não mereço. Tá vendo? A pessoa se começa a se etiquetar, ela catastrofiza os pensamentos, porque a realidade dela tá mostrando isso, mas ela não consegue ver que a realidade só tá mostrando isso para ela porque o comportamento dela tá levando a isso, que é o que a Lari já falou também. Então, o que destrói a gente é o que a gente diz pra gente, né? Fazendo uma dinâmica rapidinho com vocês, é só a gente trocar o personagem, né? Às vezes eu levo isso para o homem que tá sentindo isso, eu falo assim: tá bom, imagina que é teu filho passando por isso. O que você diria pro seu filho? Que ele é um fracasso, que ninguém ama ele, que ele não pertence a lugar nenhum? Você falaria isso pro seu filho? Você falaria isso para um amigo? É o que a gente diz pra gente. E Espera só um aí, pouquinho. Ai, eu liguei é, liguei a live aqui no é, computador. não, não, Nubia, eu não falaria. E por que eu falo isso pra mim? Por que eu me autodeprecio? Se eu tô começando a me autodepreciar, busca terapia, porque você tá se afundando ali, você tá caindo na depressão, gente. E pra cair em depressão é assim, ó, né? Ela vem silenciosa. Por isso que eu tenho que observar aqui, ó, dentro da minha cabeça, né? Quando a gente traz esse homem quando ele chega num set terapêutico, a primeira coisa é o acolhimento. A gente faz aquele acolhimento, a gente começa a fazer ele perceber que ele não é aquilo, e é devagar o acolhimento para ele começar a entender, para ele começar a se perceber. Aí você vai trabalhar com ele todas essas crenças que ele acreditou a vida toda, que ele não merece, que ele foi abandonado lá na infância, né? A gente já falou disso em outra live. Então a gente começa a trabalhar para ele entender, vamos dizer assim, para a gente fazer ele passar para a fase adulta, né? Eu cunhei um termo, sabe, Lari? Que é assim, será que você acha que você é adulto mesmo? Não, eu sou adulto, eu cresci, eu sou adulto. Será que você é adulto? Ou ainda tem aquela criança ferida lá dentro do abandono, da rejeição, de não ser escolhido, de não conseguir fazer as coisas sozinho, eu preciso sempre estar com alguém para fazer alguma coisa. Adulto não precisa de estar com pessoas porque a gente é funcional, né? A gente consegue fazer as coisas sozinho. Mas eu preciso de alguém para fazer as coisas, eu não consigo fazer sozinho. Então você não é adulto.
Tem uma criança ferida lá dentro que não deixa você fazer. O que que faz com que a gente passe para a fase adulta? Qual que é o rito de passagem? Autonomia. Eu tô sem autonomia. Eu tô deixando aquela criança ferida ainda ditar a minha trajetória de vida. Eu tô deixando ela ainda ditar. Então eu não tive essa autonomia. Como é que a gente ensina autonomia? Vamos lá, eu sou mãe, a Lara é mãe. Chega um momento, 18 anos, vamos pensar nos 18 anos, né? Mas começa bem antes, tá? Começa lá atrás. Eu dando autonomia pro meu filho, ele vai conseguir se trocar sozinho, ele consegue amarrar o tênis sozinho, escovar os dentes e dando autonomia. Autonomia. Quando chegar nos 18 anos, filho, ó, mamãe tá aqui, vai pro mundo, vai viver sua vida. Vai fazer, vai ter seus erros, você é capaz. Eu sei que você vai cair, mas você vai levantar. Como você já caiu e levantou várias vezes. Esse rito de autonomia, de passagem, né, de autonomia, faltou para maioria, a maioria da gente. A maioria de nós faltou isso. Aqueles pais que prendem os filhos com medo dos filhos caírem. Só que o filho tem que cair, né? E aí, se eu não dou essa autonomia, são esses sintomas, essa solidão. Então, a solidão, ela é a falta da capacidade de eu me autogerenciar e entender que eu sou um ser humano íntegro e completo. Eu tenho a capacidade de estar num ambiente, de estar numa festa, de conversar com pessoas, sem buscar me validar, sem mostrar tanta escassez, né? O estar sozinho não é um problema, gente. Vamos lá, morar sozinho, não ter um relacionamento porque eu decidi não ter, esse não é o problema. O problema é o que você fala pra você. O problema é como você se alimenta. Poxa, eu tô sozinho, não tem ninguém em casa, não tem ninguém para compartilhar a vida. Será que não tem mesmo? Muitas vezes tem. Mas eu não consigo enxergar porque eu me coloco naquilo, a pessoa não vai nem me ouvir. Ah, eu não vou nem atrapalhar aquela pessoa. Não vou levar meus problemas para ela. É assim, não é, Lari? E tem gente que tem isso mesmo, assim, eu não quero ser um peso na vida dos outros. Então, nesse caso, a gente pode também trazer esse olhar também. Será que ele não se sente um peso na vida dos outros? O que será que ele ouviu sobre isso, de incomodar, né? De ser incomodado, ou alguém na sua família que era incomodado e falava, ai, detesto que venham me incomodar. Isso fica, né? Então, assim, essas percepções internas, independente do que aconteça, a gente vai tá favorecendo quem estiver conosco lá dentro do escalada do homem invisível. Que esse é o intuito, né, do autoconhecimento. A intenção toda é o autoconhecimento. Seria assim, o nível um, o estágio um do autoconhecimento. Para aí você já avança um tanto no conhecimento da sua psique, de como que você funciona, e aí você pode aprimorar em novas etapas. Né? Você, por exemplo, contrata um terapeuta, você já chega lá mais preparado, mais consciente. Isso é fantástico. É, na verdade foi assim a minha jornada. Eu não sei como foi a sua. Minha jornada não foi logo, direto, né? Assim, é que eu comecei a fazer terapia muito cedo, muito nova, mas eu fui atrás de tentar me entender, ler livros, porque a gente começa a viver o que eu chamo de ponto e vírgula. Você vive em ponto e vírgula, nunca tá bom, você tá sempre ranzinza, reclamando de alguma coisa, rabugento, é briga, tudo te incomoda, tudo te ativa, tudo fica com raiva, você fica ressentido, as suas falas de ressentimento, sabe? A gente vê isso muito nos comentários dos vídeos na internet, gente, quanta gente ressentida, você vê, a pessoa publica um negócio, aí vem uns comentários lá da pessoa se incomodando de uma forma, não de uma forma estrutural, de ideia, mas ressoou com ela vai lá e ataca. É só vocês perceberem os comentários. A gente que tá do outro lado, a gente lê e fala, o que bateu aqui nessa pessoa? Qual crença que foi que acionou nessa pessoa? Porque é isso que acontece. Né? E por que acontece isso? Porque a pessoa não se conhece, né? Então, a solidão, eu só vivo em solidão e a solidão mata. Mata mais do que cigarro, tá? Solidão mata. Porque a pessoa ela vai se afundando, vai se afundando, vai se afundando, ela vai cada vez mais dizendo para ela que não tem sentido a vida, que não tem propósito, qual que é a minha missão, e ela vai se afundando. Então, é um tema que
é importante avaliar que a solidão eu me coloco nela e não porque o mundo me jogou assim, né? Então a gente se coloca também. Como que eu faço para sair disso? Imaginem o seguinte: imaginem que vocês estão numa piscina e vocês estão se afogando. Você não sabe nadar, então preciso de alguém que jogue a boia para você ou alguém que pule na piscina e te salve. A boia e alguém que pule, né, um salva-vida que vai te salvar é o terapeuta, né? Para quando aí você, poxa, eu não sei nadar, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender a nadar. Então eu tenho que aprender, quando eu entrar numa piscina, eu tenho que aprender a nadar. E aí você aprende a nadar. É a mesma, é uma analogia que mostra como que funciona os nossos pensamentos, os nossos comportamentos. Então eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender a me relacionar. Eu tenho que aprender que estar sozinho, um relacionamento que não deu certo, seja por motivo que for, não é só culpa sua, que muitos trazem a culpa para tentar resgatar aquela pessoa. Se a culpa é minha, então eu tenho como consertar e essa pessoa volta para mim. Acontece muito isso. Então, se não deu certo, não deu certo, bola para frente. O que que eu posso melhorar? O que que foi de errado? O que que foi de certo? Por que que eu escolhi essa pessoa? Esse é o centramento. Esse é o centramento. Ciclos terminam, né? Aqui, a fase mais difícil para quem já se relacionou é o término, é lidar com o luto e a solidão com o tempo se acostuma. Então, Serginho, né? É difícil o término. Qualquer término é difícil. Você sai de um emprego que você gostava muito, você foi demitido, é difícil, né? Qualquer término, você termina uma amizade, é difícil, tudo é muito difícil. Mas o que faz ficar desastroso, faz ficar destruído, é porque eu coloquei o meu, aquele emprego, aquela amizade, aquele relacionamento, ele supriu um vazio que já estava em mim. E aí a pessoa vai embora, a situação vai embora, leva junto. E aí fica aquele vazio de novo. Eu não preenchi comigo mesmo. Isso que faz com que a gente fique mal. E por que com o tempo se acostuma? Porque acostumar com a dor também é fácil. Eu tô com essa dorzinha, eu tô acostumado com ela, então vou viver com ela. Só que essa dor, ela vai aumentando, ela vai aumentando. E ela pode aumentar silenciosa. E se eu não olhar para essa dor, chega uma hora que eu não tenho mais como recuperar, que é o que a gente chama, é um termo técnico, mas é o que a gente chama de depressão maior. A gente tem vários tipos de depressão, mas a depressão maior é aquela que a pessoa se afunda, não consegue nem levantar da cama para tomar um banho, tá? Então, se você sente dor no seu corpo, você não vai no médico para ver o que está acontecendo? Deveria. Porque as pessoas que não vão, poxa, eu demorei demais para procurar o médico e a doença já está avançada. É a mesma situação, né? Sim, perfeito. Bom, gente, então é isso, assim, a solidão, não estejam na solidão. Uma forma de você não estar na solidão é integrar um grupo de homens, porque num grupo de homens você vai ouvir homens com é, problemas similares ou diferentes, mas que, de certa forma, contribuem para o seu crescimento. E aí fica aqui o nosso convite, né, para vocês estarem. Estamos na contagem final, restam apenas 4 dias para terminar, e possivelmente vai ser no dia de sábado, nós iremos fazer uma aula prática, um workshop, lá com essas pessoas que estiverem inscritas, né, porque a gente ainda vai fazer uma inscriçãozinha, né? E vai ser diferente, não vai ser uma live igual tá aqui. A gente vai, de fato, abrir lá, eu acho que vai ser no No Meets, Zoom. né? E nós vamos fazer atividades ali que vão ser bem interessantes para você, homem que procura ter um autoconhecimento e também integrar um novo momento da sua vida com um grupo de homens, né? Partir um novo momento, uma nova situação na sua vida, conhecer gente nova, enfim. A internet a gente se conhece, né? E sair um pouco assim dessa coisa da passividade, começar a agir. A partir do momento que você integra ali um grupo de homens, você não vai ficar na passividade ali dentro. A gente vai entregar para vocês motivos para vocês agirem e ampliarem a consciência de vocês. Isso aí, gente. Espero vocês lá no grupo. Sábado a gente vai ter esse workshop fechado, né? Então vai ser só para quem estiver lá no grupo.
E lá no grupo a gente fala de várias coisas, tá bem legal. O pessoal tá interagindo bastante, estão comentando, estão falando, a gente tá lá também. Então, não perca essa oportunidade. Se você se encontra sozinho, não precisa. A gente tá dando abertura aqui. Então, saiam da passividade, né? Perfeito, é isso aí. Bom, gente, então fiquem com Deus, um grande abraço. Espero vocês amanhã ao meio-dia, aqui no mesmo bate-canal, mesmo, como é que é? Hora, bate-canal e bate-hora, o terapeuta dos homens, que o da Nubia tá dando um bugzinho. É, e é isso, pessoal. Quem quiser assistir essa live novamente vai precisar de estar lá no grupo, porque lá a gente deixou na descrição o hall de todas as lives desse mês de junho, beleza? Beijo, Serginho, gente. Tchau, forte abraço. tchau. Tchau, gente.